Constantinopla, ano 862. Um jovem monge chamado Cirilo segurava na mão algo que não existia. Um alfabeto, inventado por ele, para uma língua que nunca teve escrita. O príncipe da Morávia acabara de pedir ao imperador: envie missionários que preguem em nossa língua. O clero germânico respondeu com fúria: heresia! Só hebraico, grego e latim podem louvar a Deus. Cirilo olhou para seu irmão Metódio, e embarcaram para uma missão impossível. Seriam presos, acusados de heresia. Um deles morreria aos 42 anos em terra estrangeira. O outro passaria anos numa prisão eclesiástica. Mas antes de tudo isso, criaram algo que mudaria para sempre dezenas de nações. O alfabeto que você ainda lê hoje quando vê placas em russo, búlgaro, sérvio ou ucraniano. Se você gosta de histórias que mudaram o mundo, deixe seu like. Ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas. Esta é a história de Santo Cirilo e Metódio, os irmãos que inventaram uma escrita para evangelizar povos inteiros. Tessalônica, norte da Grécia, século IX. 2 meninos cresciam ouvindo eslavos nas ruas. Miguel, o mais velho, sério. Constantino, o caçula, de olhos inquietos que devoravam tudo. Miguel seguiu a carreira imperial. Aos 20 e poucos anos já era governador. Tinha futuro garantido, poder, riqueza, influência. Mas sentia um vazio imenso. Para que serve tudo isso? A pergunta crescia dentro dele como planta que rompe pedra. Então abandonou tudo. Subiu para o Monte Olimpo e tornou-se monge. Miguel virou Metódio. Constantino escolheu outro destino. Aos 14 anos foi para Constantinopla estudar sob o patriarca Fócio. Absorvia conhecimento como terra seca absorve chuva. Deram-lhe um título raro: o filósofo. Aos 20 anos, foi ordenado sacerdote. Poderia ter sido bispo, patriarca. Escolheu ser professor. Em 860, chegou o primeiro chamado: missão aos Casares. Os 2 irmãos partiram juntos. Em Kherson, na Crimeia, Constantino fez uma descoberta: um evangelho em caracteres eslavos primitivos. Alguém já tentou, sussurrou para Metódio. Alguém já tentou dar a palavra de Deus aos eslavos na língua deles. Encontraram também as relíquias de São Clemente Romano. Constantino guardou-as com cuidado. Um dia seriam importantes. Voltaram para Constantinopla em 861. E esperaram, porque Deus ainda não terminara de prepará-los. Primavera de 862. Um mensageiro trouxe carta do príncipe Rastislav da Morávia. Enviai-nos mestre que explique a fé em nossa própria língua. O patriarca Fócio sorriu. Conheço 2 homens assim. Quando Constantino recebeu o chamado, soube imediatamente. Desde Kherson, uma semente germinara em seu coração. Metódio desceu da montanha. É loucura. O clero franco nos destruirá. Dirão que somos hereges, concordou Constantino. E estarão errados. Como farás? A língua deles não tem escrita. Constantino respirou fundo. Criarei uma. Todas as línguas são sagradas quando louvam a Deus. Em Pentecostes, cada povo ouviu em sua própria língua. Por que exigiríamos que os eslavos aprendam grego? Constantino trabalhou durante meses. À luz de velas, noite após noite, criava, testava, apagava, recriava. Finalmente, numa manhã de outono, mostrou a Metódio 38 letras. O alfabeto glagolítico. Metódio segurou o pergaminho. Passou os dedos pelas letras. E chorou. A criação desse alfabeto mudou a história de dezenas de nações. Agora, disse Constantino, vem a parte difícil: traduzir a Bíblia inteira para uma língua que nunca foi escrita. Começaram pelo Evangelho de João. Cada frase era uma batalha. Constantino não apenas traduzia palavras. Criava vocabulário teológico eslavo. Meses se passaram. O Evangelho ficou pronto. Depois o Saltério. Depois o Missal completo. Na primavera de 863, partiram para Morávia carregando algo que nenhum missionário jamais levara: a palavra de Deus completa na língua do povo.
Quando chegaram à corte de Rastislav, foram recebidos como heróis. No primeiro domingo, celebraram a liturgia em eslavo. A igreja estava lotada. Quando Constantino leu o evangelho em eslavo claro, compreensível, pessoas começaram a chorar. Uma mulher idosa caiu de joelhos. Graças a Deus. Agora entendo. Metódio sentiu um aperto na garganta. Os dois irmãos entenderam que suas vidas haviam mudado para sempre. Não haveria volta. Porque naquele momento, 200 quilômetros dali, um bispo germânico recebia notícias. E seu rosto ficou vermelho de fúria. O arcebispo Adalvin esmurrou a mesa. Heresia. 2 monges gregos inventam uma língua litúrgica como se fossem apóstolos. Apenas 3 línguas são aceitáveis na liturgia, declarou o bispo de Salzburgo. Hebraico, grego e latim. É tradição apostólica. Escrevo a Roma. Acuso-os formalmente. Na Morávia, Constantino e Metódio não sabiam da tempestade. Os primeiros 2 anos foram de alegria. Celebravam em eslavo. Batizavam centenas. Formavam clero local. Então chegaram as cartas. Acusação formal de heresia. Roma não nos condenará, disse Constantino. Por que iremos a Roma? Partiram no outono de 867, levando as relíquias de São Clemente Romano. Viajaram através de território hostil. Constantino, que nunca fora forte, começou a tossir. Em Veneza, enfrentaram debate público. Constantino estava febril, mas sua voz saiu clara. Quando o Espírito Santo desceu em Pentecostes, em quantas línguas falou? Em todas as línguas dos presentes falaram. Exato. Deus criou centenas de línguas. Todos são seus filhos. E vós ousais dizer que a maioria não pode louvá-lo porque nasceu falando a língua errada. Seguiram para Roma. O Papa Adriano II os recebeu. Quando Constantino apresentou as relíquias de São Clemente, o Papa comoveu-se. Como posso não vos ouvir? Adriano examinou os textos eslavos. Não vejo heresia aqui. Vejo amor. Amor por almas que a Igreja negligenciou. A aprovação veio como decreto formal. Celebrareis em eslavo diante de mim. E toda Roma testemunhará que Deus se compraz em ser louvado em todas as línguas. Haviam vencido. Roma reconhecera que o Evangelho pertence a todos. Roma, inverno de 868. Constantino não melhorou. Ele se consumira. Queimara a própria vida como vela oferecida a Deus. Em janeiro de 869, soube que ia morrer. Chamou Metódio. A obra precisa continuar. Promete que protegerás nossos eslavos. Metódio assentiu, lágrimas escorrendo. Dias depois, Constantino vestiu o grande hábito monástico. Escolheu o nome, Cirilo. Passou 50 dias assim. No dia 14 de fevereiro de 869, começou a cantar. Alegrou-se meu espírito quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Sorria, olhos fechados, rosto transfigurado. Depois olhou para Metódio. Seguimos caminhos diferentes quando éramos jovens. E Deus nos juntou para a obra mais importante de nossas vidas. Promete mais uma vez. Pelos eslavos. Prometo. Por Deus, prometo. Cirilo começou a orar. Senhor meu Deus, fazei crescer a vossa igreja, e a todos reuni na unidade. Aqueles que me destes, a vós entrego, porque são vossos. Bendito seja Deus, sussurrou, que rompeu as armadilhas e nos libertou do mal. Fechou os olhos e adormeceu no Senhor. Tinha 42 anos. O Papa ordenou Ezequias com honras papais. O funeral foi extraordinário. Pela primeira vez numa liturgia papal, cantaram em eslavo. Cirilo foi sepultado na Basílica de São Clemente. Metódio ficou ao lado do túmulo por horas. Como farei isso sem ti? Mas sabia a resposta. Tinha prometido. Não abandonaria os eslavos. 3 dias depois, o Papa convocou Metódio. Vou ordenar-te arcebispo da Panônia e Morávia. Voltarás para teus eslavos. E voltou. Sozinho. Sem o irmão que sempre estivera ao seu lado. Morávia,
870. Soldados francos entraram na igreja. Metódio, estás preso por usurpação de jurisdição episcopal. Metódio foi levado para a Baviera. Trancaram-no num porão. Frio, úmido, escuro. Durante 2 anos e meio viveu ali sem crime, sem julgamento. Mas nunca pensou em desistir. Rezava. Cantava salmos no escuro. O Papa João VIII finalmente interveio. Libertem Metódio ou enfrentem excomunhão. Metódio saiu em 873. Magro, barba completamente branca, mas não quebrado. Voltou para a Morávia e dedicou-se ao que Cirilo começara, tradução completa da Bíblia. Em 885, terminou. Segurou o último volume. Cirilo, fizemos. Naquela noite, teve febre. Chamou os discípulos. Virão dias difíceis. Se não puderdes permanecer aqui, ide para a Bulgária. Preservai o alfabeto. Metódio morreu em 6 de abril de 885. Foi sepultado entre seu povo, os eslavos que amara. Poucos meses depois, os discípulos foram expulsos. Fugiram para a Bulgária carregando manuscritos. Na Bulgária, aperfeiçoaram o alfabeto. Chamaram-no cirílico, em honra de Constantino Cirilo. Esse alfabeto se espalhou para a Sérvia, para a Rússia, para o mundo. Hoje, mais de 250 milhões de pessoas usam o alfabeto cirílico. Cada vez que alguém escreve em russo, búlgaro, sérvio, ucraniano, está usando a herança de 2 irmãos que se recusaram a aceitar que Deus só podia ser louvado em 3 línguas. Em 1980, Papa João Paulo II proclamou Santo Cirilo e Metódio copatronos da Europa. O que esses 2 irmãos fizeram? Criaram identidade. Deram a povos inteiros a capacidade de ler, escrever e orar em sua própria língua. Enfrentaram bispos poderosos. Foram presos. Acusados. Um morreu jovem. O outro passou anos numa prisão. E venceram. Porque a verdade sempre vence. Eles nos ensinaram que enculturação não é traição à tradição. É fidelidade ao Evangelho. Que respeitar a cultura de um povo é reconhecer que Deus a criou e quer redimi-la. Cirilo nunca viu o fruto completo. Metódio morreu sem saber se a obra sobreviveria. Seus discípulos foram expulsos. Parecia derrota. Mas Deus escreve certo por linhas tortas. Esta é a lição. Quando plantamos com fidelidade, Deus se encarrega da colheita. O alfabeto sobreviveu. A língua litúrgica sobreviveu. A fé sobreviveu. Porque o que é plantado em Deus não morre. Pode parecer morto, mas sempre ressuscita. Se essa história te tocou, deixe um like. Compartilhe nos comentários qual santo você gostaria de conhecer a história. Inscreva-se no canal. Toda semana trazemos histórias de fé e santos que mudaram o mundo. Santo Cirilo e Metódio, rogai por nós. Que tenhamos a coragem de plantar, mesmo sem ver a colheita. Que tenhamos a fé de criar, mesmo quando dizem que é impossível. Que tenhamos a esperança de acreditar, pois Deus sempre multiplica o que é plantado com amor.